Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo à nossa aula número 4 de Métodos Quantitativos. Hoje nós vamos falar sobre estatística diferencial, a parte 2. A gente vai dar continuidade àquela estatística que é uma estatística mais específica para determinados assuntos, determinados dados que essa empresa precisa levantar e a gente precisa de cálculos mais minuciosos ali. Você se lembra, nós estamos tratando de informações sobre a empresa M. A empresa M ela tem 30 mil funcionários. Nós fizemos uma amostra significativa dessa empresa com 20 funcionários. E nós já fizemos várias análises aqui durante as aulas. Nós falamos sobre a questão da variável altura, peso, cor dos olhos, raça dos funcionários, assim, através de um questionário que foi enviado para cada um deles, desses 20, que é a nossa amostra. E hoje o nosso foco é tratar de duas variáveis. A variável que trata sobre a satisfação desse funcionário com relação às condições do trabalho e também a sua remuneração. A gente vai calcular os erros quando a gente faz alguma estimativa sobre esses valores e, fazendo essa comparação entre duas variáveis, a gente vai tomar algumas decisões. Eu posso prever algum dado que ele possa acontecer. Vejo também o nosso intervalo ali de erro entre essas duas tentativas e eu posso entender, por exemplo, que um ambiente, quando eu faço uma melhora no ambiente, melhora a iluminação ou a condição da alimentação, algo do tipo, dentro dos métodos quantitativos, eu posso entender que quando o funcionário dá uma nota para aquela atividade ou para aquele setor, a gente sabe qual a relação com uma outra nota que ele também pode dar dentro dessa pesquisa. É essa relação que a gente vai fazer sobre esses dois itens, as duas variáveis, condição de trabalho e também com relação à remuneração desse funcionário. E a gente não pode esquecer que é sempre interessante lembrar que é imprescindível que você faça a leitura da unidade número 4 para vir para a aula 4. Por quê, professor? Porque lá nós temos um exercício em cada sessão que é feito passo a passo. O que nós vamos resolver aqui é a situação problema que é relacionada à atividade da empresa. Então, se você passou pelo exercício, você já tem uma noção, aqui a gente só vai relembrar e, é claro, colocar os valores que são apresentados pela empresa. Vamos lá no nosso resumo e aqui a gente já consegue entender que nós vamos falar sobre a correlação aqui entre variáveis quantitativas, vamos falar de teste de significância, regressão linear aqui também, e estudar resíduos lá na nossa última parte, isso aqui nossa aula número 4. Contextualizando aqui já também, já consegue entender que muitas pesquisas, investigações que realizamos têm o objetivo aqui verificar a existência da relação entre duas variáveis. A relação entre duas variáveis, ela é forte ou é fraca? Ela é direta ou inversa? Como nós fazemos para medir a relação entre essas duas variáveis? É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês aqui durante essa aula. É claro, a gente vai relembrar aqui das condições da empresa. Imagina que você é funcionário da empresa que nós intitulamos como empresa M e você foi incumbido aqui de realizar uma pesquisa para determinar o perfil de 30 mil funcionários. Mas você se lembra, nós tínhamos uma semana para fazer isso e realmente era inviável, impossível a gente fazer. O que a gente fez? A gente fez um levantamento lá de uma amostra com 20 funcionários. E foi perguntado, entre vários itens lá, foi perguntado aos funcionários dessa empresa qual era a avaliação deles em relação às condições de trabalho e à remuneração. Será que essas variáveis elas estão relacionadas? Uma das perguntas aqui para a nossa aula. Quanto maior a remuneração, maior é a satisfação desse funcionário? E nós temos também alguns conhecimentos prévios que a gente precisa aqui para a nossa aula de hoje. Conhecimentos de função afim, aquela que gera uma reta lá no nosso plano cartesiano, eixo das ordenadas e abscissas, gera uma reta. Aí nós temos a função aqui que é AX mais B. Nós vamos encontrar hoje também os valores de A e valor de B, os coeficientes angulares e lineares também aqui. Conhecimentos e procedimentos aqui. Operações básicas aqui de aritmética e também construção de gráfico. A gente analisa todos esses dados aqui e coloca em prática. O objetivo é realmente verificar a relação entre
essas duas variáveis ali, a satisfação desse funcionário quando ele fez a pesquisa e deu nota de 1 até 10 lá para a condição de trabalho, e depois ele também respondeu com relação à remuneração. A gente vai verificar se essas notas, existe realmente uma correlação entre essas duas variáveis durante a nossa aula de hoje. Correlação entre variáveis quantitativas. A gente podia analisar variáveis aqui qualitativas também, mas a qualitativa ela dá mais sentido a gente fazer essa verificação, porque existe um número ali e a gente acaba levando isso para o gráfico também. Lembra do gráfico que a gente coloca as coordenadas. Vocês vão ver que a gente tem uns pontinhos que a gente coloca no gráfico, que são as coordenadas das variáveis que a gente vai estar analisando. Uma delas a gente vai chamar de x e outra a gente vai chamar de y. Sempre o x a gente coloca primeiro e depois coloca o y dentro lá do nosso plano cartesiano. Vamos aos dados. Considere a seguinte amostra dos funcionários da empresa M. A letra H aqui, ela é a variável que representa a satisfação em relação à remuneração desse funcionário. E a letra G, essa variável G, satisfação em relação às condições de trabalho. E aí tem aqui as notas dos funcionários, né? O funcionário deu nota 7 aqui para a remuneração, e deu 8 aqui para as condições de trabalho, isso aqui deu 4, isso deu 5 e assim sucessivamente. O questionário foi feito com as seguintes notas aqui. Se ele desse 0, ele estava totalmente insatisfeito aqui, e se desse 10, ele estava totalmente satisfeito aqui com as condições de trabalho ou a remuneração. Nós podemos até tentar entender aqui, ó, uma vez aceita a hipótese em relação à dependência, se a gente verificar que existe realmente a dependência entre essas duas variáveis, surgem algumas perguntas básicas aqui que a gente precisa analisar. Essa relação, ela é forte ou é uma relação fraca? De que forma nós podemos mensurar, medir, dar peso aqui, dar uma quantidade para essa relação? Aí nós vamos ter a correlação aqui, que diz quando duas variáveis estão correlacionadas, quando existe uma relação de dependência entre elas. No próprio livro nós temos um exercício que ele mostra lá a correlação entre duas variáveis. Coloca lá a idade e a altura de alguns bebês e gera um gráfico e depois eles mostram que existe uma correlação entre essas variáveis. É diferente de dizer que quanto mais velho a criança for, mais alta ela vai ser também. Não, é uma correlação. Eu monto isso dentro de um gráfico com os valores que eu fiz o levantamento e eu vejo se esses valores, esses pontinhos ali, eles estão muito dispersos ou eles estão mais próximos de uma reta. A gente faz essa análise de correlação. Deixa eu te mostrar como funciona. Vamos lá. A gente vai gerar um gráfico lá, vai pegar todo o levantamento que a gente fez e a gente percebe lá, através do plano aqui, funciona assim. Aqui a gente tem o eixo das ordenadas, eixo das abscissas, e eu vou colocando os pontinhos aqui, que são coordenadas, em que envolve aqui o x, envolve o y, a gente coloca um pontinho. E aí o que acontece? Quando eu montei meu gráfico, se está muito disperso aqui, eu vou dizer que não existe correlação entre esses dados que eu apresentei, porque eles estão muito dispersos. Dados, uma correlação positiva, aí eu montei, ficou bem próximo da reta. Altamente positiva, eu gerei uma reta, está muito mais próximo da reta nesse caso. Nós temos também a correlação negativa, quando eu começo aqui do maior para o menor, altamente negativa, também eles vão estar mais próximo da reta. E também, é claro, quando a gente faz essa verificação, a gente vai ter toda uma fórmula para calcular isso, para comprovar esse dado. A gente vai ter o nosso Rzinho, que é o nosso coeficiente de correlação, é um valor que a gente precisa encontrar. Quando a gente encontra esse valor do R, utilizando uma fórmula que também é disponibilizado para você lá no material complementar, a gente faz o cálculo e lá no final, o valor que eu encontrar, eu tomo a minha decisão. Eu consigo analisar esse valor para dizer se é uma correlação forte ou fraca. Depois eu consigo analisar gráfico, fazer várias análises aí, fazendo esse levantamento. É claro, sempre pensando ali em duas variáveis. Deixa eu mostrar como é que funciona, depois para fazer a verificação desse valor. Classificação aqui entre as variáveis. O Rzinho que eu vou encontrar, e também a gente vai usar bastante isso aqui depois que a gente estiver pronto, aqui é o nosso coeficiente de correlação. Se o R que eu encontrar depois dos cálculos, se ele for maior que 0, a correlação entre as duas variáveis aqui é positiva.
Se ele for menor que zero, a correlação é negativa, e se for igual a zero, não há correlação. Se esse valor do R estiver mais próximo do mais 1, a gente vai dizer que ele está mais fortemente correlacionada aqui se o R for maior que zero. Se for menor que zero e estiver mais próximo de menos 1, fortemente correlacionada, também a gente consegue determinar esse fator. Muito bom. Talvez você me pergunte, professor, esse R, esse coeficiente de correlação, como é que a gente encontra esse valor? Existem algumas tentativas para determinar esse valor. A gente pode utilizar o desvio padrão de cada uma das variáveis e o R. Vai envolver todos os nossos cálculos aqui. Lembrando que no livro também, a gente já fez passo a passo a média dos valores de X, de Y. Vou falar para vocês em qual página isso está disponibilizado. Está pronto, lá a gente usa esses dados aqui na nossa aula. Vamos falar dessa soma dos quadrados, a fórmula utilizada para encontrar o coeficiente de correlação. Vamos lá. Para encontrar esse Rzinho aqui, a gente vai utilizar a fórmula do SQ. Professor, o que é o SQ? Soma dos quadrados. Aí eu vou ter aqui a variável, vou determinar x e y, pode ser qualquer variável quantitativa, e eu vou ter o SQ, que é o SQ de x e y, dividido pela raiz quadrada de SQ de x, SQ de y. Como é que a gente calcula isso? Para encontrar o SQ de x, eu coloco somatória da variável elevado ao quadrado menos a somatória de todos os valores, entre parênteses, eleva ao quadrado, e divido aqui pela quantidade de indivíduos da minha amostra. Faço o mesmo aqui com o y. SQ de xy, eu faço a somatória de x vezes y, somo todos eles, menos a somatória de x vezes a somatória dos valores de y, isso tudo dividido por n, e vai gerar essa fórmula aqui que a gente vai utilizar na aula para encontrar o valor do R, que é o nosso coeficiente de correlação. E aí, se eu faço isso, é claro, vocês viram que na utilização da fórmula, eu utilizo todos os dados ali de cada uma das variáveis. É trabalhoso o exercício, mas é muito fácil de a gente resolver. Eu vou te mostrar na SP daqui a pouco. Correlação entre variáveis. A gente está tentando encontrar aqui o nosso coeficiente de correlação. As variáveis que a gente está analisando é a variável G e H. Uma delas vai tratar das informações que foram passadas lá pelos funcionários da empresa M, está dentro daquela amostra. Uma tratando da satisfação com relação à condição do trabalho e outra com relação ao salário que esse funcionário recebe. Ele colocou as notas lá, a gente vai pegar essas notas e vai fazer para verificar a correlação entre essas duas variáveis. Para isso eu tenho que encontrar o valor do R. Nós já vimos a fórmula e aí eu vou retirar desse meu levantamento, eu vou tirar os dados e colocar dentro da fórmula. Vou te mostrar isso passo a passo, como funciona. Vamos lá. Imagine você como funcionário da empresa M, fazendo a avaliação lá do perfil dos funcionários, e aí depois você vai analisar duas variáveis, uma que trata da relação das condições de trabalho e a outra sobre a remuneração desse funcionário. Será que quanto maior a satisfação em relação à remuneração, quer dizer, quanto mais ele ganha aqui em dinheiro aqui, mais satisfeitos ficam esses funcionários aqui em relação às condições do trabalho? Com os métodos quantitativos aqui a gente consegue verificar essa proporção, como ela funciona. O nosso levantamento lá, de acordo com a resposta dos funcionários, tem aqui os dois, o HG, lembrando que o H ali é a satisfação da remuneração, e esse aqui é as condições de trabalho. A fórmula que a gente vai utilizar para encontrar o nosso coeficiente vai ser uma parte dela, SQ do H. É o H que a gente vai analisar. Vamos pegar o valor de H e elevar ao quadrado. Olha, eu pego 7, elevar ao quadrado mais, porque é somatória, né? 4 elevado ao quadrado, mais, aí eu pego aqui lá do final, né? Colocou reticências aqui, 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Quando eu fizer todo esse cálculo aqui, vai dar, se eu somar todo mundo, vai dar 577. Depois, somatória de H. Pego todos esses valores, coloco aqui e elevo ao quadrado. Vai dar 103 elevado ao quadrado, dividido por 20, porque a gente está tratando de uma amostra aqui de 20 funcionários. Tudo bem? A gente faz isso, agora já tem o valor do SQ de H.
Vou fazer a mesma coisa no SQ de X, que é a soma dos quadrados de G. Vou pegar todos os valores de G, vou pegar o 8, vou elevar ao quadrado. 5, vou elevar ao quadrado. Somo todo mundo. 737. Depois eu vou pegar aqui, a fórmula está dizendo que eu vou colocar todos os valores de G, vou somar todos eles e elevar ao quadrado. E vou dividir por 20. Vai dar 109, elevar ao quadrado, dividir por 20. Total aqui aproximadamente 142,95. Vou lá e vou fazer o mesmo com os dois agora, SQ de HG. Quando eles estão próximos ali, quer dizer que a gente está multiplicando esses dois caras aqui. O que a gente vai fazer? Olha, vamos pegar aqui, SQ de HG, vou fazer 7 de H, está aqui, vezes 8. Beleza, mais 4 vezes 5, coloca aqui. E assim eu sigo até o final. Está vendo? Ele coloca 6 vezes 10, é esse 6 vezes 10. Depois 8 vezes 9, 8 vezes 9. Muito bom. Primeiro eu faço multiplicação, tá? Faço todas as multiplicações, somo todo mundo aqui, vai dar 619. Beleza. A fórmula está dizendo que é menos a somatória dos valores de H. Se eu pegar todos os valores que tem em H aqui, a gente já viu que dá 103, a gente colocou aqui, vezes a somatória dos valores de G. Pego todo o valor de G, somo todo mundo e vou chegar a 109. Faço a multiplicação primeiro, depois eu divido e vou chegar a 57,65. Muito bom, o que eu faço é levantar esses valores, dar um pouquinho de trabalho ali, mas é só elevar ao quadrado e eu vou desenvolvendo a minha fórmula. Depois que eu tenho todos esses valores, eu vou lá e coloco na fórmula de R, que vai envolver a somatória dos quadrados das duas variáveis e a somatória dos quadrados de uma variável e da outra também. A gente consegue chegar no nosso Rzinho ali, coeficiente de correlação. Vamos lá para a gente finalizar esse exercício. Fórmula do Rzinho lá, disponibilizado para vocês. Probabilidade aqui de HG. O SH, soma dos quadrados de H a gente encontrou, 57,65. Soma dos quadrados de H também. Soma dos quadrados de G também a gente encontrou. Esse valor que está aqui, olha, o último que a gente fez o cálculo. Desenvolvendo tudo isso, a gente vai dizer que o Rzinho, nosso coeficiente de correlação, é 0,707. Grava bem esse valor aqui, ó, 0,707, que é o valor do R, que a gente vai usar durante toda a nossa aula aqui. A gente tem que lembrar que a gente já calculou esse Rzinho aqui e que ele deu 0,707. Portanto, as variáveis H e G estão correlacionadas positivamente. Por que positivamente, professor? Porque o valor nosso aqui é positivo. E além disso, como R é aproximadamente 707, essa correlação ela é forte. Por que ela é forte? Porque esse valor está mais próximo do 1. Então a gente já tem vários dados ali, ó, só no levantamento dessas duas variáveis. A gente fez ali o passo a passo, foi mostrando para você como a gente chega nesse valor. E quando eu tenho um dado, eu vou lá, olho na minha tabela, o que está dizendo esse aqui? Quando ele é positivo ou negativo, está mais próximo de 1 ou de menos 1, olho na tabela, eu consigo dizer o que significa, que informação ele realmente traz para a gente aqui. Outro dado interessante, que quando eu fiz aquele levantamento lá da satisfação desses funcionários, eu gerei um gráfico também. A gente está falando ali que a dispersão ela é pequena. Será que é assim mesmo? Como é que seria uma demonstração gráfica aqui lá para o pessoal que toma todas as decisões? Deixa eu te mostrar como fica, vamos lá. Aqui, olha, nosso diagrama, H, satisfação da remuneração, G, satisfação aqui da condição de trabalho. Vamos pegar esse primeiro funcionário. Aqui eu vou chamar de variável X, aqui de Y. Esse cara aqui ele deu 7 para X, então eu venho aqui e encontro o 7 que está aqui. E depois ele deu 8 para G, tá vendo o G aqui em cima? Vamos encontrar o 8, vamos ligar esses pontos aqui. Aqui, ó, tenho aqui a nota desse funcionário aqui. Ó, aqui é o G e aqui é o H. Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui deu nota 4 para H, aqui eu vou no H aqui, encontro 4, vou colocar um pontinho aqui. E para G ele deu 5, vamos encontrar o 5 aqui, vamos unir esses pontos. E aí a gente coloca o pontinho aqui. E a gente faz isso para todos os outros. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui para você ver. Se eu traçar uma reta aqui, a gente vai perceber que esses dados eles estão bem próximos da minha reta, não estão dispersos. Isso quer dizer que existe uma correlação
entre essas duas variáveis e a gente tem uma correlação forte ali também próximo da minha reta, do meu coeficiente, que a gente vai entender ele como coeficiente angular, que a gente gera essa reta dentro da nossa função afim. Vamos falar de teste de significância. Dentro desse teste de significância, a gente ainda vai utilizar o nosso coeficiente de correlação. Mas lembra que a gente tem uma tabela que a gente analisa para verificar se o valor que eu encontrei ali da probabilidade, se ele é maior que zero ou menor que zero. Eu gero algumas hipóteses para isso. Como é que funcionam as hipóteses? Existe a hipótese que a gente chama de H0. H0 é aquela hipótese que eu vou dizer, olha, realmente a altura dos funcionários aqui é 1,70 m. Olha, o peso dos funcionários aqui é um peso aproximado de 80 quilos. Essa é a minha informação, que seria a afirmativa da empresa. Porém, se a gente fizer todos os nossos cálculos, utilizar a tabela Z, tabela T, a gente vê lá a nossa região crítica, a gente percebeu que esse valor ele não se sustenta, a gente vai refutar esse valor, ou seja, eu vou desconsiderar a nossa hipótese H0. E aí eu vou para a minha hipótese alternativa, que seria H1, que seria uma outra hipótese de valor aqui para a empresa. Deixa eu te mostrar essa relação como funciona também. Considere o valor de R. A gente já calculou o R lá, que era um valor aproximadamente aqui de 0,707. Primeiro passo é que nós vamos elaborar a hipótese. E aí, aqui na elaboração da hipótese, funciona assim. Se eu disser que o H0 é como a minha probabilidade lá, ele fosse maior ou igual a zero, eu vou dizer que não há correlação negativa aqui significante. Se eu não conseguir sustentar isso aqui, eu vou ter que aceitar o H1, em que a nossa probabilidade aqui é menor que zero, coeficiente de correlação negativa significante. Já vou dar a dica para você, essa é a correlação que a gente vai apresentar lá nos resultados finais. E aí, se o meu resultado aqui, se for menor ou igual a zero, eu vou aceitar o H0 e vou dizer que não há correlação positiva significante. Porém, se esse valor aqui estiver dentro da região crítica, a gente não conseguir sustentar esse valor, eu vou dizer que ela vai entrar aqui na hipótese alternativa. Eu vou dizer que a correlação é positiva significante. E aqui, quando for igual a zero, que não é o nosso caso, não há correlação significante aqui. Se eu conseguir refutar isso aqui, vou ter que aceitar o H1, que a correlação é significante. Isso depende do tipo de teste, né? A gente tem o teste unilateral, esse aqui é a esquerda, unilateral à direita, e aqui teste bilateral. Como nós já estamos desenvolvendo o exercício, a gente já tem lá o nosso coeficiente de correlação, já sabe lá que deu 0,707, a correlação é positiva, só que eu preciso também verificar a região crítica aqui, porque eu vou falar dessa probabilidade de um fato acontecer ou não, vou afirmar um valor e eu preciso sustentar realmente isso. Aí, você se lembra, a gente tem duas possibilidades, a gente tinha a tabela Z ou a tabela T. Nesse caso, a gente vai utilizar de novo a nossa tabela T. Só que quando a gente fala sobre esse coeficiente de correlação, lembra dos graus de liberdade? A gente estava verificando na tabela, a gente tinha 20 funcionários, a gente fazia 20 menos 1 e pegava na linha do 19 na aula passada. Então, para correlação vai ser diferente. Os graus de liberdade nesses cálculos vão ser 20 menos 2. É o Vzinho menos 2. Então, vou ter que procurar lá na linha do 18 como isso acontece. Mas, lembrando, o exercício, ele já vai trazer esses dados para você. Você só precisa entender como a gente interpreta. Então, eu vou mostrar para você um passo a passo aqui, como a gente vai fazer isso com o T. Porém, eu tenho uma fórmula também que você não pode descartar aqui. Segundo passo, vamos determinar aqui a nossa estatística de teste. Vamos lá. TC, que é o nosso teste, vamos chamar de teste crítico aqui, em que R, nós já sabemos o valor do R, a gente calculou, esse R está pronto, dividido pela raiz quadrada do número 1, menos R elevado ao quadrado, daqui a pouco a gente vai dar um nome para esse R elevado ao quadrado também, dividido aqui por N, que é o tamanho da amostra, menos 2. Lembrando que a gente está falando de uma amostra de 20 funcionários, menos 2, o nosso Vzinho vai estar lá na linha 18, já te mostro. E aqui,
com V, graus de liberdade, N-2, mas é o que vai estar na nossa fórmula aqui, já está tranquilo. Passo 3, fixar o nível de significância aqui de até 5%. Também, para isso, a gente analisa a nossa fórmula. E fechando aqui o nosso dado, ele vai dizer o seguinte: quarto passo, calcular a estatística a partir da amostra que a gente está levantando. E no final, eu tomo uma decisão. O que é esse tomar decisão? Verificar se o valor apresentado realmente está correto. Se a gente vai aceitar a hipótese H0 ou se nós vamos rejeitar essa hipótese H0, se no caso a nossa região crítica aqui, ele pertencer à região crítica, então o P for igual a 0. Se a gente rejeitar o H0, a gente vai ter que entrar com a nossa alternativa, a nossa hipótese alternativa. E para isso nós vamos utilizar a nossa tabela T para resolver tudo isso aqui. Nossa tabela T é a tabela Student, disponível também lá no seu livro. Você pode analisar, pode acompanhar com a gente aqui como esse cálculo é apresentado. Também é muito simples, a gente utiliza o quê? Coordenadas. A gente já falou com vocês que os cálculos para preencher essa tabela T, eles são complexos. Mas eles todos já foram feitos, eles são resumidos dentro de duas tabelas, tabela Z e a nossa tabela T, a tabela Student. O único dado que você precisa, é claro, fazer todos os seus cálculos, vai encontrar lá o valor na tabela TC, e aí você precisa encontrar essa coordenada, sempre os valores mais próximos ali, para que eu possa determinar quais valores estão na extremidade, e aí eu consigo perceber se esses valores eles estão na região crítica ou não. E depois também a gente vai trabalhar o tamanho do erro que a gente quer para uma tentativa aqui encontrar esses dados. Testar significâncias. Para a gente testar essa significância, a gente vai ter que utilizar a nossa fórmula TC, para tentar encontrar ali a região crítica e depois no final a gente toma uma decisão para saber se realmente esse valor está dentro da região crítica ou não, se eu aceito a primeira informação apresentada ali, minha primeira hipótese, ou eu preciso rejeitar essa hipótese com o valor que a gente vai encontrar. Vou mostrar para você também a tabela T, como vai funcionar ali as nossas as coordenadas, mas eu quero te mostrar isso bem passo a passo aqui para você entender realmente como funciona. E lembrando, lá no livro, a gente já tem um exercício pronto resolvido. Diferente, é claro, que o da aula aqui, que a gente está resolvendo aqui a situação, problema. Vamos lá, deixa eu te mostrar isso aqui no quadro. Então, nós temos lá, olha, o coeficiente de correlação para a amostra apresentada é R. Lembra que eu falei para você, guarda esse número, que a gente vai utilizar bastante na aula. O nosso R calculado, lá com a soma dos quadrados, tudo, deu aproximadamente 0,707. Afirmamos que, nesse caso, a correlação é forte. Tudo bem. A fim de sustentarmos essa afirmação, nós precisamos fazer o quê? A gente precisa testar, para a gente ter uma afirmativa para isso. Por isso que os procedimentos que nós devemos adotar aqui são os seguintes. Eu vou mostrar para você que seria a utilização lá da fórmula. Mas antes de ir para a fórmula, o que você precisa? Olha, observando a tabela V, 20 menos 2. Professor, por que a gente está utilizando 20 menos 2? Porque para esse teste de significância, os nossos graus de liberdade aqui passam a ser 20 menos 2. É uma convenção matemática já, e a gente tem que seguir isso para que essa tabela aqui, ela realmente funcione. E na coluna correspondente à probabilidade que ele apresentou lá de 5%, que está aqui, ó, probabilidade 5%. Nós temos T igual a 1,734. Tá, a outra parte da tabela está aqui, o 18. De onde saiu o 18? Está aqui, ó, 20 menos 2 igual a 18 aqui dentro dos graus de liberdade aqui para a nossa tabela. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou unir essas coordenadas, olha, saindo daqui, e aí eu vou chegar aqui num 734. De novo, olha, 18 são os graus de liberdade, porque eu estou fazendo 20 funcionários menos 2, que vai dar 18, e também a probabilidade que o exercício apresentou lá era de 5%. Coordenada 1734. Está aqui. O que é 1734? É o nosso Tzinho aqui. Dentro da região crítica, ele tem uma fórmula. A fórmula da região crítica é isso aqui.
T pertencente aos conjuntos dos números reais, em que o valor de T ele tem que ser maior ou menor que esse T que a gente acabou de encontrar aqui. Muito bem, o T que a gente encontrou, a gente coloca aqui, que é 1734. Tudo bem? Está aqui, ó, 1734, a gente acabou de encontrar. Obtivemos o R 0,707, lá no desenvolvimento da soma dos quadrados, a partir de uma amostra de tamanho 20. Muito bom, agora nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar esse valor lá dentro da fórmula. Agora eu já tenho todos os meus dados. Qual que é o nosso próximo passo? Eu vou pegar a minha fórmula, que vocês viram lá, que é a nossa região crítica. Vou utilizar o nosso R, que a gente já fez o cálculo, que é 0,707. Vou gerar todos os meus dados ali, vou fazer passo a passo. Eu vou chegar num valor. Não sei que valor que a gente vai encontrar lá. Depois eu preciso saber se esse valor que a gente vai encontrar, se ele está dentro da região crítica ou não. Lembra que o nosso T ele tem que ser maior ou igual. Se ele for maior ou igual a 1,734 ali, ele está dentro da região crítica, eu tenho que rejeitar. Mas para saber, eu tenho que fazer o cálculo. Vamos lá, deixa eu fazer com vocês passo a passo aqui. Bora lá. TC, que é nosso T crítico, agora eu quero calcular a região crítica. O R eu já sei que é 0,707, raiz quadrada eu repito aqui, 1 faz parte da fórmula, menos R ao quadrado, 0,707 ao quadrado, N é o tamanho da amostra, que é 20, menos 2. Resolvendo tudo isso aqui, lembrando, ó, elevar ao quadrado primeiro, depois faz subtração, depois faça a divisão. Vou chegar no valor de 4,24. Professor, o que é esse 4,24? Esse é o nosso T crítico, que é o valor que eu tenho aqui, considerando o nosso coeficiente de correlação 0,707. Só que tem um problema, esse valor ele faz o quê? Ele pertence à região crítica. Como é que a gente sabe disso? Porque a nossa região crítica está dizendo o seguinte, olha, o T crítico vai ser todo valor maior ou igual a 1734. Esse valor de 1734 nós encontramos no nosso slide anterior aqui, ó. A gente fez achou a tabelinha, 1734 aqui, ó, que é o nosso T crítico. Porém, teve um problema aqui, olha, a gente encontrou o 4,24 e ele é um valor maior que 1734. O que isso significa? Significa que nós estamos numa situação em que eu vou ter que rejeitar a minha hipótese H0 nessa condição. Até agora estava dando tudo certo, né? E agora a gente apresentou um dado ali que a nossa primeira hipótese apresentada, ela vai ser rejeitada. A gente vai ter que entrar lá na informação da nossa hipótese alternativa, porque o valor que eu encontrei está dentro de uma região que a gente considera como região crítica. Quando a gente tem região crítica, a gente vai ter que rejeitar o nosso H0. Vamos ao relatório final desse levantamento. O que eu tenho aqui? Olha, passo 5, eu preciso tomar uma decisão. A decisão é a verificação do que a gente fez o levantamento aqui. Como o nosso TC, que é o T crítico, exinha que pertence à região crítica, nós decidimos rejeitar H0. Isso é, há indícios suficientes, depois dos cálculos, que nos permitam considerar aqui a correlação entre G e H positivamente significante. Por que a gente chegou nesse resultado? Porque a gente lá atrás, quando a gente estava vendo nos conceitos, nós vimos que esse H0 aqui, esse valor de H0, ele estava dizendo que não há correlação positiva significante. Estava dizendo que não há uma correlação positiva significante. Só que nesse caso, a gente vai rejeitar esse H0 aqui, porque ele está dentro da região crítica. Isso quer dizer que eu vou aceitar a nossa hipótese. Qual, professor? A gente vai aceitar a hipótese H1. H1 vai dizer que a correlação é positivamente significante. Nesse nosso caso aqui, quando o valor do coeficiente de correlação lá é positivo. E aqui está a nossa região crítica. Foi através disso aqui que a gente conseguiu determinar que o valor ele entrou aqui na nossa região crítica e por isso nós tivemos que rejeitá-lo. Se uma outra empresa tivesse
fazendo esse levantamento também, ela ia conseguir determinar isso através dos cálculos ali. Demora um pouquinho, mas são cálculos básicos ali, soma, subtração, divisão, a gente consegue chegar no resultado ali sem muitos problemas. Momento de interação em que você participa aqui da nossa aula. Você pode participar através do Padlet, pode participar também através do chat, a Kelly está no chat ali, a gente vai conversando. Qualquer dúvida aqui, também qualquer colaboração. A gente sempre tem duas situações no primeiro ASP. Tem uma pergunta e tem um exercício resolvido. Você dá uma olhada e tenta ver se você consegue chegar nos resultados aqui. Primeiro vamos à pergunta lá, vamos lá. Temos aqui o Padlet, acessa através da leitura do QR Code aqui com o seu celular, ou então você digita aqui o link resumido. Tem uma pergunta lá, na sua opinião, qual a finalidade das medidas estatísticas descritivas? Nós temos a média, moda e mediana, que são as medidas de posição, e tem uma medida de dispersão aqui, que é o desvio padrão. Você pode fazer a sua colaboração lá no nosso Padlet. Também aqui nós temos um exercício de covariância. Também esse exercício aqui vocês têm um resolvido lá no livro, e aqui a gente traz um outro para a gente fixar a ideia também. Considerando o conjunto de dados bivariados, x e y, em que a amostragem coletada apresentou esse dado. Isso aqui é uma outra empresa, né? Lembrando, ó, o primeiro valor sempre é x e o segundo valor sempre é y. Considerando os dados, qual o valor aproximado da covariância? Professor, como é que encontra isso? Tem a formulazinha aqui, ó, da covariância. Vai ser a somatória do valor de x menos a média de x, vezes o valor de y menos a média de y. Eu pego o total de dados aqui, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menos 1. Depois é só fazer o cálculo. No final, eu vou dizer o seguinte, eu preciso encontrar o valor. Se a covariância for maior que zero, está correlacionado positivamente. Se ela for menor que zero, negativamente, igual a zero, não está correlacionada, e você tem a oportunidade de tentar desenvolver esse exercício passo a passo. Vai ver que a gente só vai utilizar matemática bem básica ali. E lembrando que o nosso Padlet, o pessoal está participando. Deixa eu te mostrar também o Padlet como é que tá. Vamos lá. O Padlet aqui, ó, tem o pessoal que está mandando, ó. A Bruna Tomás já mandou lá do Polo de Pantanal, Cuiabá, mandou aqui um dado para a gente. Daqui a pouco a gente faz a leitura da participação lá no nosso Padlet. Envia lá, acessa ali pelo QR Code, pode participar a qualquer momento aí que você quiser, participa lá, comenta também os comentários lá das pessoas, você pode curtir também, fique à vontade. Daqui a pouco a gente volta na resolução passo a passo do exercício. Muito bom, nós estamos de volta aqui para fazer a demonstração do resultado aqui da covariância. Vamos lá. Tenho todo o meu levantamento aqui, que ele foi feito. No final, eu vou ter que utilizar essa fórmula da covariância e depois determinar de que forma ele se apresenta nessa situação. E aqui, bem simples, olha. Primeiro, para encontrar a média de x, o que eu faço? Pego todos os valores de x, 5 mais 14 mais 15. Lembra? O primeiro valor sempre é o valor de x. Somo todo mundo aqui, divido por 7. Vai dar 9,71. Vou lá para achar a média de y. Soma agora todos os valores de y.
Bem certinho aqui. Somos todo mundo, vai dar 60 dividido por 7, 8,57, a minha média. E agora na fórmula ele está dizendo que eu tenho que pegar o valor de x menos a média de x. E aí fica fácil, eu vou pegar o primeiro valor, que é o valor de x, está aqui, menos a média de x, que está aqui, esse 9,71. Vezes, pego lá o valor do y, menos a média de y. Eu vou seguir esse procedimento até o final lá, lembrando, resolve tudo que está entre o parênteses, depois multiplica. 7 menos 1, por quê? Porque eu tenho 7 números, menos 1. Ao final eu vou chegar em 20,02, o valor é maior que zero, eu vou dizer que ele está correlacionado positivamente. Bacana isso. Lá no nosso Padlet, a gente tem aqui a participação da Bruna, que diz que a estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses valores. Organiza e descreve os dados de 3 maneiras aqui por meio de tabelas, de gráficos e medidas descritivas. Muito bom. Também nós temos aqui a participação dos nossos alunos, tem bastante gente participando aqui. E aí nós temos os polos aqui, Alvorada, Americana, Belo Horizonte, pessoal de Betim, Cachoeira do Itapemirim, obrigado pela participação, Campo Grande, Canguçu, Colíder, Contagem, Foz do Iguaçu, Gurupi, Itumbiara, também temos Palmas, Rio Grande, São João do Paraíso, São Luís, Uberaba, Uruguaiana e também Vitória da Conquista. Obrigado aí pela participação de vocês. Vamos dar só mais uma olhadinha aqui no Padlet, que você pode acompanhar a qualquer momento. Manda ali a sua participação e também pode curtir lá o que as pessoas colocarem dentro do nosso Padlet. Não esquece, participa com a gente. Vamos falar de regressão linear agora. Tem um pouco a ver ali com essa questão do linear, a gente vai mostrar novamente o gráfico. Lembrando que a gente está trabalhando agora com dados mais minuciosos ali, a gente quer fazer o levantamento, a gente precisa analisar variáveis e a partir dos nossos cálculos, saber, eu posso me adiantar a alguns fatos. Eu posso tomar algumas decisões aqui, já prevendo alguma situação que ela pode acontecer. Se o funcionário está muito satisfeito com relação a um determinado dado, por exemplo, com o salário que ele recebe, será que, se ele ganha uma grana legal, ele também está satisfeito aqui com as condições de trabalho? A gente consegue fazer esse cálculo aqui e prever algumas situações. Vamos falar um pouquinho dessa regressão linear, como ela funciona. A regressão linear aqui, a gente tem um dado que é apresentado aqui através de uma reta. Então, a reta representada na figura abaixo é a reta de melhor ajuste aqui, denominada reta de regressão. É o que a gente tem aqui. O papel desempenhado por essa reta é o de representar geometricamente a associação aqui entre duas variáveis. A gente chama essas variáveis de x e y, e ali a gente pode determinar qualquer variável, a gente coloca dentro disso e gera lá o nosso gráfico. Aqui, a altura em centímetros e também a idade em meses, é o gráfico que a gente tem lá no livro, que são dos bebês. A gente tem aqui, a gente pega as coordenadas e também a gente vai montando. A gente tem lá, quando ele tem lá 15 meses de idade, aí ele vai estar aqui numa altura que vai estar mais ou menos aqui. Então a gente liga esses pontos aqui e vai gerando as coordenadas. E a gente percebeu que os valores estão bem próximos da nossa reta de regressão aqui para essa situação. Duas variáveis que a gente fez o levantamento, que seria a altura em centímetros e também a idade em meses. Então, pego duas variáveis e, através dela, eu posso ter essa representação gráfica, mas também eu posso fazer confirmação do valor. Eu quero provar que esses valores eles são correlacionados positivamente ou não, para que também eu consiga entender se estão dentro de uma região crítica, se eu posso considerar ou se eu posso desconsiderar esse dado, porque eu estou fazendo um levantamento com um objetivo. Eu quero tomar uma decisão. Mas só que essa decisão, a gente quer uma decisão acertada, o mais próximo possível ali do que é correto.
a gente vai ter uma margem de erro, pode ser que a gente tenha uma margem de erro lá de 2 percentuais acima, 2 percentuais abaixo, daqui a pouco a gente vai determinar também o tamanho desse erro que a gente quer nessa tomada de decisão. Lembra? A nossa ferramenta aqui de métodos quantitativos é fazer todo esse levantamento para não ser meramente um monte de cálculo, um monte de números ali. Não, a gente quer utilizar isso para tomar decisões acertadas na empresa aqui e a gente quer que a nossa empresa também se mantenha no mercado. A gente não quer ficar errando aqui em todas as nossas decisões. A preocupação agora é com a qualidade do funcionário pensando nessas duas variáveis analisadas. Vamos continuar ali que a gente vai para um próximo ponto agora. Uma linha reta é descrita matematicamente por uma equação do tipo y é igual a vezes x mais b, em que o a e o b, eles são números desconhecidos a serem determinados. E para a gente determinar esse valor, é claro, a gente tem fórmula para isso também. Você se lembra? Esse azinho aqui, ele é chamado de coeficiente angular e o bzinho é chamado de coeficiente linear. Existe uma forma de a gente encontrar isso, que seria para encontrar o azinho, que é esse valor desconhecido, a gente pega o R, lembra, o R a gente já sabe como calcula esse valor. A gente pega lá o desvio padrão de X, pega o desvio padrão de Y, faz a divisão. E para encontrar o B, a gente pega a média dos valores de Y menos o Azinho que a gente encontra aqui, vezes a média de X. Também é muito tranquilo fazer isso. Só que para a nossa aula, o que a gente vai fazer? Para encontrar aqui a nossa forma dos coeficientes de regressão, para encontrar o Azinho, nós vamos utilizar a nossa soma dos quadrados. A gente vai utilizar essa fórmula aqui. E para encontrar o Bzinho, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Y é igual a menos AX. E só para lembrar, a variância aqui, né, tem a variância populacional, tem aqui a nossa fórmula, variância amostral, só muda o denominador aqui só. E o desvio padrão, o que é? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a gente consegue ter esse dado. Muito bem, a gente conseguiu determinar ali qual vai ser a fórmula utilizada ali para trabalhar esse coeficiente de correlação e também fazer toda essa nossa regressão linear. Já é uma outra parte também da estatística aqui, que a gente precisa fazer o levantamento ali para tomar uma decisão. Regressão linear. A gente vai para a nossa SP agora para entender qual é a aplicabilidade dessa informação da regressão linear dentro da estatística e de que forma esse cálculo ele pode nos ajudar ali para entender a relação entre variáveis e facilitar também uma tomada de decisão ou talvez eu analise esse dado e ele sirva ali de uma informação para dados futuros. Eu posso até prever algo que pode acontecer em outra situação aqui na contratação de mais funcionários, dentro de uma situação no ambiente de trabalho ali que eu posso entender o que eu preciso fazer para melhorar a condição lá de trabalho do meu funcionário, porque se ele tiver com uma condição melhor também, ele vai ter uma satisfação, vai melhorar, o meu produto vai ficar melhor, a gente vai ter crescimento, tudo vai acontecer de uma forma interessante. A gente sabe que quando alguns gargalos acontecem ali na produção, por exemplo, acaba gerando vários comprometimentos lá com a qualidade do meu produto, acidente de trabalho, muita coisa acontece ali. Eu posso tentar prever isso e tentar amenizar essa situação ou quem sabe até eliminar esse risco. Então vamos ver a funcionalidade aqui dessa regressão linear. Imagine você sendo funcionário da empresa M, a gente está pensando lá no perfil de 30 mil funcionários e agora a gente vai estabelecer a relação matemática aqui entre a satisfação em relação à remuneração e também as condições de trabalho aqui. A pergunta é a seguinte, ó, um funcionário que avalie a satisfação em relação à sua remuneração, ou seja, deu uma satisfação legal lá para o salário que ele recebe, com pontuação 9, avaliará com qual pontuação a satisfação em relação à condição de trabalho. É isso que a gente vai pensar agora. Lembrando que a nossa amostra tem aqui todas as variáveis em que nós tínhamos peso, altura, sexo, cor dos olhos, cor da pele. E agora a gente está focando aqui nas duas variáveis H e G.
a satisfação, a remuneração e também condições de trabalho. É isso que a gente vai fazer uma análise. Lembrando também que a gente já fez uma parte dos cálculos. Lembra, ó, coeficiente de correlação entre G e H, nós já fizemos as somas dos quadrados. Falei para você, grave esse valor aqui, em que o R ele era lá aproximadamente 0,707. Com o nível de significância, eu quero de 95% aqui, foi atestada a significância dessa correlação. Logo, faz sentido determinarmos a equação da reta de regressão. Agora a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aqui. Já calculamos, soma dos quadrados de HG, 57,65, de H, 46,5. Nós fizemos isso aqui lá na SP, dá para você dar uma olhada também lá no livro, na página 199, a resolução detalhada desses valores, como eles são apresentados e que a gente também fez aqui durante a aula. Tá, o que a gente vai fazer agora? Eu quero saber sobre essas duas variáveis. Será que quando um funcionário ele dá uma nota 9 lá para a sua remuneração, que nota que ele vai dar lá para as condições de trabalho? A gente vai ter que calcular isso. Para isso eu vou ter que encontrar o valor do Azinho, do Bzinho, fazer um monte de cálculos ali para conseguir chegar realmente lá no meu valor final. Porém, lembrando, a gente já calculou média, já calculou desvio padrão, já calculou variância, eu tenho valores prontos. Eu preciso colocar isso dentro da fórmula e depois determinar lá, se eu tenho lá que o meu H é 9, quanto vale o G, que é a satisfação lá com relação às condições de trabalho? O nosso cálculo vai mostrar isso. Depois eu vou provar isso ou não, né? Vamos dar uma olhada lá para entender esses valores. Primeiro, para encontrar o Azinho, a gente falou que a fórmula alternativa que a gente ia utilizar ia ser SQ de HG, que é 57,65, SQ de H, 46,55. Está no slide anterior. Quer dizer que o meu Azinho ele vale 1,238. Outro dado interessante também, segue da tabela 2.1, a gente pegou lá, somou todos os valores de H, encontrou a média 5,15. Lembra? O H, somamos todos eles, deu 103, dividimos por 20, chegamos a 5,15, a média. Nós fomos para a variável G, somamos todo mundo lá do G, deu 109 dividido por 20, a nossa média foi 5,45. Já tenho os dados prontos. E agora, vou colocar aqui dentro da fórmula. Para encontrar o B, eu vou ter que pegar a média de G. Quanto que é a média de G, professor? A média de G está aqui, 5,45. Coloquei aqui. Menos Azinho. Cadê o meu A? O A está aqui em cima, aqui. 1,238. Beleza. Vezes a média de H, que é 5,15. Vou puxar outra seta aqui, que está aqui. Eu tenho todos esses valores. Quando eu faço os cálculos, agora eu já tenho o valor do A e também tenho o valor do B, que é menos 0,926 ali. Já tenho isso tudo pronto. Agora é só fechar o meu exercício, tá? Fechando aqui, Portanto, a equação da reta de regressão vai ser G. O que é o G? G é a nota lá da satisfação com relação às condições de trabalho lá. Aí eu vou utilizar esse 1,238. Esse 1,238 aqui é o valor do Azinho, que a gente calculou. H é a variável que eu quero encontrar. E esse aqui é o meu valor do Bzinho. Para estimarmos qual a pontuação aqui em relação à condição de trabalho será atribuída por um funcionário que avaliar a sua remuneração com a pontuação 9, substituímos o H por 9. Venho para cá. E aqui, esse Hzinho aqui, que eu estou colocando a setinha para você, nós vamos dizer que ele é 9. Fazemos todos os cálculos, vamos chegar a 10,216. A gente arredonda aqui para 10. E agora eu posso gerar o meu relatório. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo todos esses cálculos aqui para ver essa correlação linear ali entre duas variáveis. A gente já sabe, lá pegou um funcionário que te deu nota 9 lá para a sua condição, uma remuneração. A gente quer saber que valor que ele daria lá para as condições de trabalho. E aí nós fizemos todos os cálculos, a gente já está gerando nosso relatório aqui. Vamos ver como é que vai ficar. A gente já sabe que a nota que ele vai dar aqui seria 10. O resultado, a gente arredondou aqui, visto que as notas que eles estavam dando lá no questionário era de 0 a 10. Por fim,
Concluímos que o funcionário que atribua nota 9 à sua remuneração, ou seja, quanto ele recebe lá de salário, esse mesmo funcionário avaliará as condições de trabalho com nota 10. Isso através de todos os cálculos que a gente fez aqui, a gente conseguiu comprovar isso. A gente apresenta os dados, apresenta todos os cálculos também lá para o pessoal das decisões. Fala, tem um dado muito interessante aqui para vocês analisarem. Pode aparecer alguma dúvida? Pode. Para isso que a gente vai analisar os resíduos daqui a pouquinho. Estudando resíduos agora. O que está acontecendo aqui? A gente tem uma situação na empresa, lembra? Nossa empresa, 30 mil funcionários, amostra de 20, analisando duas variáveis ali. A gente chegou à conclusão de que aquele funcionário que deu nota 9 para o salário dele, para as condições de salário, quanto ele recebe por mês, ele daria nota 10 para as condições de trabalho, ali, o ambiente onde ele trabalha. Porém, a gente pode receber alguns questionamentos e eu preciso ter uma margem de erro dentro desse cálculo, eu preciso determinar um intervalo de confiança. Fala, olha, exatamente, ele vai poder dar uma nota entre esse valor e esse. É isso que a gente vai calcular agora, eu vou te mostrar também como isso funciona. Primeiro vamos aos conceitos aqui. O coeficiente de determinação ou explicação é uma medida que tem por finalidade aqui mensurar termos percentuais quanto à variação de uma variável y é devida à variável x, supondo que essas variáveis elas são correlacionadas. A gente já percebeu isso, que as nossas variáveis elas são. Existe uma relação estreita aqui entre o coeficiente de correlação, o Rzinho, e o coeficiente de determinação. Olha, mais um coeficiente para a gente analisar aqui. Esse coeficiente de determinação nada mais é que o nosso R elevado ao quadrado. Bem fácil a gente entender isso, correlação, determinação. E aí, olha, vamos trazer um exemplo para você analisar. A gente pensou em duas variáveis aqui, variável x e y. Estão negativamente correlacionadas, porque a gente fez o cálculo do Rzinho lá, isso é um outro exemplo, tá? Um exemplo hipotético aqui, e deu 0,9. Negativamente, porque a gente tem um sinal de negativo. Quanto à variação de y, pode ser explicada por sua correlação com a variação x. Agora eu vou te mostrar que esse cálculo também, dessa situação, a gente fez o exercício, o exemplo, o R foi menos 0,9, vamos encontrar o coeficiente de determinação. O que é isso, professor? É pegar o R e elevar ao quadrado. 0,9 elevado ao quadrado, apesar de ser negativo aqui, como o expoente é par, o resultado fica positivo, 0,81. Ou seja, multiplicando por 100, vamos chegar a 81%. O que quer dizer? Logo, 81% da variação de y se deve à variação de x, a gente conseguiu aqui pelo nosso coeficiente de determinação. E o restante, 100%, que é o meu total, menos 81, vai sobrar 19. 19 se deve ao acaso. E aí, mais um dado ali para a gente analisar também. Se eu consigo verificar realmente essa variação, se eu consigo provar essa variação lá pelo meu coeficiente de determinação, e quanto é o acaso? Podia acontecer uma coisa ou outra ali. E aí também é um dado ali que pode gerar uma dúvida ou pode dar uma certeza também lá para os tomadores de decisão. Aqui a gente tem uma parte que 81 realmente a gente consegue comprovar e 19 ali é o acaso. E para a nossa empresa? Vamos lá para a empresa M agora para analisar o que a gente fez aqui até agora. Olha, em estatística sempre é realizada uma estimativa pontual, como é o caso da previsão para y feita por meio da reta de regressão. Nós utilizamos essa formulazinha aqui, y é igual a x mais b. É natural pensarmos em construir o quê? Agora a gente vai falar sobre intervalo de confiança. Eu quero ter uma certeza de que esse valor encontrado está dentro desse intervalo de confiança, para dar uma segurança aqui para a minha decisão. Alguns autores também denominam aqui intervalo de previsão. Essa é a fórmula. Intervalo de confiança. Eu vou encontrar o valor da minha variável y,
menos o erro, que eu vou determinar, e também depois eu vou pegar o y mais o erro. Esse intervalo entre o valor menos o erro e o valor mais o erro vai ser o meu IC, o meu intervalo de confiança. Deixa eu mostrar um exemplo, depois a gente vai para a nossa empresa. Exemplo, dado uma regressão linear, a gente fez todos os cálculos, vamos imaginar aqui, e nós chegamos em y é igual 10,5x mais 4. Boa. Suponha que o nível de confiança que ele quer lá seja de 95%. E a margem de erro, sabe aquele ezinho lá que a gente colocou no intervalo de confiança? Erro de tamanho 2. E agora, ele vai dar mais uma dica aqui, ó. Determine o IC, o intervalo aqui de confiança, para y correspondente a x igual a 15. Esse y aqui é o que eu quero encontrar. E o x, ele já está falando, olha, o x ali, você vai colocar o número 15 ali e depois a gente determina esse intervalo de confiança. Agora a gente fecha esse exercício. Primeiro, como ele disse que o x era igual a 15, eu vou pegar e substituir esse x por 15. Vou encontrar o y agora. Como? Faço 10,5 vezes o 15 mais 4, que é o da fórmula. O y meu deu 161,5. Beleza, vem para cá, ó. Essa é a fórmula do nosso IC, do intervalo de confiança, em que o y que nós acabamos de encontrar aqui, 161,5, menos 2. O que é esse 2 aqui? Esse 2 é o tamanho do erro que ele acabou de falar para a gente aqui, ó. Ele disse, olha, eu quero que seja um erro de tamanho 2. Então, eu vou ter o valor de y mais 2 e menos 2. Ó, primeiro a gente vai colocar aqui 161,5 menos 2 vai dar 159,5. O mesmo valor de y mais o intervalo de erro aqui, 163,5. Quer dizer que o valor, se eu encontrar, se ele estiver entre 159,5 e 163,5, ele está dentro do intervalo de confiança, eu tenho segurança para tomar a minha decisão com base nesse dado apresentado. Também a gente faz o cálculo ali. Vocês podem perceber que todo o cálculo é feito com uma calculadora simples, a gente chega nesses valores. Porém, eu tenho que entender como a fórmula funciona ali para que a gente possa colocar em prática realmente. SP4. Agora a gente vai fazer o cálculo desses resíduos e vamos também encontrar o intervalo de confiança lá da nossa empresa. Lembra? O funcionário deu nota 9 lá para uma situação que era a sua remuneração. A gente disse que essa nota seria 10 lá para as condições de trabalho. Agora a gente vai fazer o cálculo e tentar comprovar para saber qual é o intervalo de confiança. Se ele der nota 9, quanto que ele pode dar ali um valor entre 7, 8, 9, 10, 5 e 10, a gente vai ter que mostrar esse intervalo de confiança. Então vamos lá, vamos aos cálculos. É possível estabelecer um intervalo de confiança, que é o nosso IC, para estimativa de G, que é a condição lá desse funcionário com satisfação do trabalho em nota 10, obtida a partir do H0, que a gente colocou lá, que era a satisfação de remuneração, ele deu nota 9. Ou seja, se deu nota 9 aqui, com certeza ele vai dar 10. Quando a variação de G é explicada pela variação de H e quanto é devido ao acaso. A gente vai ter que fazer a verificação dessas características aqui dos funcionários. Vamos só encontrar o R ao quadrado. Aqui é bem tranquilo, ó. Coeficiente de correlação. A gente já sabe que o R é 0,707. Para determinar aqui o coeficiente de determinação, pega o R elevado ao quadrado. 0,707 elevado ao quadrado, a gente está aproximando o valor, tá? Que é 0,5. E vamos chegar aqui a 50%. Se fizer esse cálculo aqui, dá 0,499849. A gente arredonda para 0,5 aqui, 50%. O que quer dizer? Desse modo, apenas 50% da variação de G se deve à variação de H. E os outros 50% devem-se ao acaso. Eu já tenho um dado ali, que a gente já pode começar a conversar lá, porque essa variação
50% realmente a gente consegue comprovar, ali seria 50 líquido e certo, e os outros 50 seria ao acaso. Tudo bem, se está 50% ao acaso, eu preciso fechar um pouco esse dado, eu quero ver um intervalo de confiança, um valor que eu possa confiar realmente, que o funcionário que ele der uma nota lá para uma variável, e vou ter um intervalo para determinar qual nota ele daria para essa outra variável. Vamos lá, vamos continuar agora, vamos para a segunda parte, para determinar esse intervalo de confiança. Supondo nível de confiança de 95%, determinar um intervalo de predição. Esse aqui é outro intervalo também que a gente chama de intervalo de confiança aqui para G10. Precisamos calcular o erro padrão, a gente vai utilizar a fórmula do SE e também a margem de erro E. Esses valores aqui, do G elevado ao quadrado, G, a somatória de G, multiplicação de G vezes H, H ao quadrado e o H, todos esses cálculos já foram feitos, já, página 235, já tem esses valores prontos ali da média, que é somar todo mundo, dividir pela quantidade por 20 e aí determinar cada um dos valores. Já que a gente sabe, a gente já vai direto para a fórmula. Lembrando, a média de H, como é que eu faço? Somo todos os valores de H, divido por 20, que vai dar 5,15. Essa fórmula, que é o erro de estimativa, o erro padrão de estimativa, também disponibilizado lá para vocês no material complementar. Só vou pegar os valores que estavam no slide anterior, ó, somatória de G ao quadrado. Pego todos os valores de G, elevar ao quadrado dá 737. Menos o valor de B, que também a gente já calculou o valor do Bzinho, que deu 0,926. Somatória de G também está no slide anterior, que é 109. Menos o Azinho, que a gente calculou, lembra? 1,238. E a multiplicação de H vezes G vai dar 619. Cálculos feitos já, está tudo pronto. N, tamanho da amostra, 20 menos 2. A gente vai chegar no meu SE, que é igual a 1,995. Muito bom, agora eu tenho esse valor do meu erro por estimativa, agora eu quero fazer o cálculo realmente, o cálculo do erro. Para chegar nesse valor, nesse intervalo de confiança, eu tenho que passar por duas fórmulas. Agora eu vou para outra, que é o intervalo do erro, mas só que para resolver essa eu tenho que encontrar o SE primeiro, senão não consigo dar continuidade aqui para o nosso cálculo. Vamos lá para o erro agora, para a gente fechar esse exercício, e nós temos aqui, além disso, o resultado na tabela T, 20 menos 2, se a gente dá uma olhada lá na linha 18, grau de liberdades, na coluna correspondente a 2,5. Por que é 2,5, professor? Porque o nosso nível de confiança é 95. E aí eu tenho 2,5 desse lado e 2,5 desse. A gente vai lá para a tabela T, você vai perceber lá que o T 95 é igual a 2,101. Você pode ver a coordenada lá na tabela T. Agora, para calcular o erro, vou pegar o valor de T, que é 2,101, está aqui. O valor do SE, a gente calculou no slide anterior. Dentro da fórmula, 1 faz parte da fórmula já, 1 também. N, 20 funcionários. N, 20 de novo aqui. O HO foi aquela nota que a gente deu lá para satisfação com relação à remuneração, 9. Menos a média de H, que é 5,15, eleva tudo ao quadrado. Aqui N de novo. O valor de H elevado ao quadrado, que é 577. São todos dados prontos já, a gente só está colocando aqui na nossa fórmula. Agora, a gente finaliza esse exercício, fechando esse nosso cálculo. O nosso erro aqui, depois que a gente calcular tudo certinho, vai ser 4,903. O que é esse valor aqui? Esse erro é que a gente vai colocar no intervalo de confiança lá. No intervalo de confiança, ele não coloca lá o erro menos 2 e o erro mais 2. Aqui, a gente encontrou esse valor do erro, a gente vai fechar com esse valor dentro da fórmula e a gente vai realmente encontrar o nosso IC. Vamos fechar agora para finalizar realmente o exercício. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, por fim, o intervalo de previsão aqui. A gente estava dizendo lá que G era 10, com nível de confiança de 95% e o erro de 4,903. Então, vou colocar aqui 10, que é o nosso G0 que está aqui, menos 4,903. De onde saiu isso aqui? Saiu aqui, ó,
do nosso erro. Primeiro eu vou fazer esse valor menos 10 menos 4.903, que dá 5.097. E se eu somar 10 mais o E, que é o nosso erro, vai chegar a 14.903. O que significa esse dado? Significa o seguinte, ó, nós temos 95% de confiança aqui, de que o funcionário que avalie a sua remuneração, a remuneração dele, se ele avaliar com nota 9, ele irá atribuir uma nota entre 5 e 10 aqui para satisfação em relação às condições de trabalho. De onde saiu esse valor? Está aqui, olha, um intervalo que vai de 5 a 14. Porém, o nosso valor máximo é 10. Então, se ele der a nota 9 para a remuneração, o nosso IC, o nosso intervalo de confiança, quer dizer que ele vai dar nota entre 5 e 10. E aqui fazendo todo o cálculo e mostrando para você, bem passo a passo aqui no cálculo dos resíduos. E através do cálculo matemático, é claro, a gente consegue apresentar dados concretos ali e análise depois fica aqui por conta das pessoas que precisam desse dado para tomar um tipo de decisão. Momento de interação, lembrando que o Padlet ele está disponibilizado para vocês. Nessa segunda parte da aula, a gente tem um exercício para você fazer uma análise. A gente vai falar de soma de quadrados. Você tenta resolver dentro desse prazo que a gente tem aqui e depois eu mostro para você o passo a passo. Vamos lá. Considerando o conjunto aqui bivariados também, porque eu tenho o valor de x e y de uma amostra, a gente conseguiu coletar lá o valor. Lembrando sempre, ó, o primeiro valor que a gente apresenta aqui é o x, depois é o y. Aqui foi um funcionário que deu essa nota. Depois teve o outro funcionário, que a gente teve lá o valor de x e y. Considerando os dados, qual é o valor aproximado do coeficiente de correlação? O que é isso, professor? O nosso Rzinho lá no final, que a gente vai calcular entre os valores de x e y. E aí você precisa encontrar soma dos quadrados do valor de x vezes y, dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados de x, soma dos quadrados de y. Você pode dar uma olhada aí no passo a passo, tentar resolver também. É bem rapidão, daqui a pouco a gente volta e mostra ali o passo a passo da resolução desse exercício. Até daqui a pouco. Muito bem, nós estamos de volta aqui para analisar o nosso exercício. A gente fez o levantamento ali, tem uma quantidade de funcionários e agora a gente precisa encontrar o valor do nosso coeficiente de correlação. Vamos lá. A gente tem a fórmula certinho aqui do R, tem todos os dados lá de x e y, sempre lembrando. O primeiro valor é x, o segundo valor é o valor de y. Mostrando passo a passo aqui o que ele quer saber. Primeiro a gente vai encontrar a soma dos quadrados de x aqui. Ou seja, eu vou pegar lá o 5 elevado ao quadrado, o 14 ao quadrado, e assim sucessivamente eu vou conseguir determinar aqui que esse valor é igual a 770. Depois, menos, pegar todo o valor de x, aí eu somo todos esses valores, 5, 14, 15, e o resultado, que é 68, eleva ao quadrado, divido por 7, porque eu tenho 7 dados ali, encontro 109 e 43. Eu vou fazer a mesma coisa com y. Vou pegar os valores de y elevar ao quadrado, pegar 3 ao quadrado, 11 ao quadrado e vou levando isso aqui. Somo todo mundo vai dar 668. Menos somatória de y ao quadrado. Agora eu somo todos os valores de y, coloco dentro dos parênteses, dá 60
elevo ao quadrado e divido por 7 aqui. Lembrando, ó, faz potência, depois faz a divisão e depois eu faço a subtração lá por último. 153,71, só faltou fazer a multiplicação dos dois agora. Eu multiplico 5 vezes 3, mais 14 vezes 11, 15 vezes 14, vai dar 703. Pega a somatória de x, somo todos os valores de x, que vai dar um valor multiplicado pelo todos os valores de y, chegar a 4.080, divide por 7, vai dar 120,14. Vou na minha fórmula do R, agora eu tenho todos os valores já. Soma dos quadrados de x e y, que é esse valor aqui, a gente já tem pronto. E lá no slide anterior eu tenho o valor da soma dos quadrados de x e y. O meu coeficiente de correlação é igual a 0,92634. Chegamos ao final do exercício e a partir dali nós temos um longo caminho também. Dependendo do dado que essa empresa precisa, nós vamos utilizar esse coeficiente de correlação para encontrar coeficiente de determinação, encontrar o erro, intervalo de confiança, vários dados ali que a gente pode fazer o levantamento, simplesmente encontrando o nosso coeficiente R ali, que a gente vai utilizar a fórmula da soma dos quadrados para esse cálculo. Recapitulando as informações da nossa aula de hoje, só para a gente entender realmente todos os passos aqui. Nossa empresa, 30 mil funcionários, a gente tinha lá uma relação que era a amostra desses 30 mil funcionários, que eram 20 funcionários. Tínhamos várias variáveis ali, né? A gente tinha a idade, o peso, a altura, sexo, cor da pele, e tinha duas variáveis ali, que seria uma delas que é a G e a outra H. Uma tratava lá da relação, da condição lá desse funcionário com relação ali às condições de trabalho e a outra com relação ao salário que ele recebe, que é a sua remuneração. Nossa aula foi para trabalhar com essas duas variáveis, para saber realmente a relação entre duas variáveis. A gente fez vários cálculos ali, no final a gente estava fazendo um levantamento de que um funcionário que ele dava nota 9 ali para a sua remuneração, que nota ele daria para a condição de trabalho? Com base nesse dado, a gente pode prever algumas situações que acontecem na empresa, ali para os gestores da empresa, momento de tomada de decisão, o que está acontecendo com determinados funcionários, determinados setores ali. A gente consegue prever esses dados utilizando cálculos matemáticos. A gente conseguiu apresentar vários cálculos ali para tentar realmente prever essa situação. E depois a gente ainda teve condições de calcular isso realmente. A gente viu um intervalo de confiança em sabendo que um funcionário ele poderia dar nota 9 ali para sua remuneração, o intervalo de confiança para nota que ele daria lá para as condições de trabalho realmente estaria entre 5 e 10. É um intervalo que a empresa ela pode entender ali como confiável, é o que realmente vai acontecer. Mas é claro que para a gente ter toda essa informação e também ter essa segurança, a gente faz o levantamento dos dados, faz toda uma organização, gera gráficos, faz muitos cálculos ali, para que depois a gente possa realmente apresentar dados e prová-los realmente através dos nossos cálculos. Vamos aos tópicos que a gente viu durante a aula. Nós falamos aqui sobre a correlação aqui entre as variáveis quantitativas, a gente falou sobre a variável G e a variável H aqui, dos funcionários que receberam um questionário e também conseguiram lá colocar para falar sobre a sua satisfação em relação tanto a valores como as condições de trabalho. Fizemos também o teste de significância aqui, e no teste de significância nós elaboramos hipóteses. E dentro dessas hipóteses nós temos a hipótese H0, que é aquela hipótese que a gente vai chamar de hipótese afirmativa, informação que a gente está apresentando. Caso ela não seja sustentada, a gente refuta essa informação e aceita a H1, que é a nossa hipótese alternativa. Continuando lá os tópicos de aula, a gente falou sobre o estudo de resíduos aqui, para verificar se as variáveis são correlacionadas, e depois regressão linear. Nós falamos sobre o coeficiente de correlação. A gente encontra o valor do R, que é o coeficiente de correlação, depois a gente encontra também o coeficiente de determinação. Vários nomes ali, vários cálculos, mas todos eles cálculos simples. A gente faz tudo com uma calculadora comum, não precisa nem fazer muito esforço, mas eu preciso entender como essas fórmulas realmente elas funcionam.
gente chega ao final da aula, durante as 4 aulas aqui, a gente tentou mostrar os métodos quantitativos como uma ferramenta de gestão, para facilitar ali a vida dos gestores, tomar aquela decisão acertada. Espero ter colaborado aí com o seu entendimento nessa disciplina. Um grande abraço para você, bons estudos e sucesso!